Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Mensagem do dia. Muitos não vivem em paz porque estão em um movimento exagerado, apressado, estressante. Evite a preocupação desnecessária. Ela gera tensão e ansiedade. Diante de um problema, avalie se algo pode ser feito. Faça logo e não se preocupe. Confie em Deus. Ele estará sempre a seu lado. O nosso palestrante hoje é o nosso irmão Júnior, que tem um conhecimento muito grande nessa questão de preocupação, de estresse, de ansiedade, que ele é um estudioso nessa parte. E nada melhor, ou ninguém melhor do que o nosso irmão Júnior para nos falar um pouquinho sobre essa questão do estresse e de ansiedade, até acalmar um pouco também os nossos corações, Júnior, né? Nos dá um pouco de alívio, porque quem de nós que não vive estressado por alguma coisa, ou menos ou mais, mas sempre nós estamos sempre preocupados com alguma coisa. E o Júnior hoje vai nos dar alguns ensinamentos sobre isso. Júnior. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos encarnados e desencarnados também. O Willy, nessa prévia, ele resumiu praticamente a nossa palestra, porque o ser humano hoje ele vive realmente acelerado, em altos índices de estresse que geram ansiedade, que muitas vezes nos levam à depressão, que podem causar fobias como crise de pânico, e muitas pessoas chegam ao suicídio. Isso é algo muito preocupante. Se vocês analisarem essa imagem inicial, e quando nós falamos em crise moderna, essas crises elas já existem ao longo dos séculos. Talvez com outros nomes, mas ao longo dos tempos nós sempre tivemos pessoas ansiosas, estressadas, autoritárias, deprimidas, com distúrbios mentais, com doenças. Olhem a primeira imagem, uma mulher em estado total de desarmonia, talvez vivenciando essas crises modernas que foram agravadas muito com a pandemia. Dizem que os estudiosos afirmam que a depressão é a doença do século. Nós temos que analisar bastante e pensar bastante sobre isso. O que nós estamos fazendo de nossas vidas, dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Reflitam sobre isso. A segunda imagem pode ser um homem e uma mulher, e com 1000 pensamentos, às vezes sem saber por qual caminho seguir, qual decisão tomar. O que nós chamamos, normalmente, na prática de consultório, de confusão mental, que leva também a essas crises modernas, a esse estresse, a tantos distúrbios, que cada um de nós aqui está sujeito a vivenciar.
Porque eu sempre digo que a dor é comum a todos, mas o sofrimento é uma questão de escolha. E nós temos o nosso livre arbítrio para fazermos certas escolhas. É lógico que muitas vezes precisamos de acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, terapêuticos dos nossos colegas, porque muitas vezes é difícil resolver certas situações. E eu sempre digo que todos deveriam fazer terapia, porque terapia é botar para fora, é exonerar os fantasmas que estão te incomodando. Isso nós vivenciamos sempre na prática de consultório, e no nosso dia a dia a gente tem convicção do que a gente afirma. E a última imagem, olha, parece uma pessoa, um cérebro, um mecanismo e com um relógio. Ou seja, quanto tempo você vai continuar desperdiçando, alimentando mágoas, ressentimentos, culpas, medos, que vão te causar ansiedade, que vão te causar depressão e podem te causar doenças. Nós vivenciamos hoje em dia isso, que a palestra, que essa singela palestra, que tem o objetivo principal de auxiliar vocês nos vossos desafios, no despertar consciencial, na elevação espiritual. Por isso que nós preparamos essas palestras com muito carinho, sempre com a ajuda dos amigos espirituais. E falando em crise moderna, eu fui fazer um estudo, na verdade, né? E eu encontrei 2 tópicos bem interessantes. Eu vou ler para vocês acompanharem. Vivemos uma época assinalada por 2 significativas realidades: o desenvolvimento científico e tecnológico e o vazio existencial. As conquistas científicas e tecnológicas propiciam melhor qualidade de vida com os avanços no campo da saúde, alimentação, energia, comunicação, acesso ao conhecimento, entre outros. Em contraposição, o vazio existencial aparece no cenário das relações interpessoais, expressando-se como uma sensação de perda do sentido existencial que em maior grau conduz à ansiedade, crises depressivas e, não raro, ao suicídio. Tais constatações merecem do venerável Bezerra de Menezes as seguintes ponderações dirigidas aos espíritas. Naturalmente, essa manifestação de fuga da realidade interfere no comportamento geral dos seareiros da verdade, que, não obstante, considerando serem servidores da última hora, permitem-se os desvios que lhes diminuem a carga aflitiva. Bezerra de Menezes foi um grande estudioso, um grande sábio, um grande médico e um grande espírito. Ele nos enviou um livro, eu não lembro por quem veio a psicografia, chamado A Loucura sobre Novo Prisma. E ele diz que muitos dos pacientes que estão internados em hospitais psiquiátricos, diagnosticados como esquizofrênicos, paranoicos, tá? Com transtorno mental, e que muitas vezes são internados por ignorância dos próprios familiares, que não têm uma religiosidade, e acreditam que eles sejam realmente doentes mentais. Muitos deles têm mediunidade em desequilíbrio e sofrem o problema de obsessões de vidas passadas. São sintonias com existências anteriores, onde muitos irmãos nossos, distantes da luz, obsidiam esses irmãos. São os processos obsessivos compulsivos.
E ele sempre aconselha, como nós também, psicoterapeutas, aconselhamos, mesmo que a pessoa chegue com diagnóstico de esquizofrenia, paranoia, que veja vultos, ouça vozes, nós aconselhamos procurar um neurologista para que faça uma tomografia, uma ressonância magnética da calota craniana, do cérebro, para ver se não tem nenhum tumor no lobo temporal, que procure um endocrinologista também para fazer um exame das glândulas, um hemograma completo, para ver se não existe algum distúrbio glandular, porque nós podemos afirmar, se não tiver um tumor no lobo temporal, se a ressonância, a tomografia não acusarem nada, e principalmente se não tiver nenhum distúrbio glandular que possa vir a causar a esquizofrenia, a paranoia e doenças mentais, esse irmão normalmente tem mediunidade em desequilíbrio. Dando continuidade, eu continuei minha pesquisa e eu encontrei um texto também interessante. Os tempos atuais são marcados por conflitos e entrechoques nas relações humanas, mais ou menos acentuados em diferentes partes do planeta. Atos de heroísmo e solidariedade se contrapõem a crimes hediondos. Indiferentismo com fuga da realidade, diante de doenças que têm conduzido milhares de pessoas à morte. E ações beneméritas, de onde menos se espera, destinadas a amenizar o sofrimento existente. Manifestações ideológicas exacerbadas de pessoas e grupos, político-partidários ou não, mesclados por vozes contrárias que promovem a paz e a concórdia. Manifestações religiosas imprudentes, voltadas para a prática do igrejismo e registros responsáveis que apontam para as consequências espirituais das escolhas humanas, sobretudo as que valorizam o amor a Deus e ao próximo. Nesse sentido, o benfeitor Emmanuel aconselha-nos a adotarmos um comportamento mais proativo e como medida de harmonia espiritual, propõe lançarmos um olhar mais além, de contemplar mais longe, ou seja, ampliar a nossa visão, a nossa percepção. Muitas vezes o nosso irmão que está aqui ao nosso lado passa por desafios maiores que o nosso, mas às vezes nós, através do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, estamos mais preocupados conosco. E às vezes esquecemos até de fazer uma singela prece silenciosa por aqueles que talvez necessitem mais que nós. É para refletir bastante sobre tudo que nós tentamos passar para vocês aqui hoje. E aí nós entramos no tópico da palestra, que vai falar lá na frente melhor sobre ansiedade, depressão e daqui para frente também sobre o suicídio. Essa crise moderna, ela atinge cada um de nós em graus diferentes. Tenho certeza disso. Por isso nós temos que prestar bastante atenção nos nossos raciocínios, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, pois a cura vem de dentro para fora. Reparem que as pessoas, elas estão vivendo no automático e estão esquecendo de viver. O que é viver no automático? Você cria uma rotina e todo dia você faz praticamente a mesma coisa. E aí eu te pergunto, quanto tempo você perde por semana para prestar atenção na natureza? Para cuidar de você de verdade? Para meditar? Para conversar com Deus? Quanto tempo você perde para olhar o mar? Para de repente respirar um ar puro? É simples, vocês vêm aqui ao Frei Luiz. Quantas vezes vocês vão aqui no bosque?
abraçar uma árvore, respirar aquela natureza. E essa área aqui é uma área privilegiada. Reflitam bastante sobre isso. É muito importante, porque isso nos faz adoecer. Quando você se afasta do meio ambiente, da natureza, e que você vive alimentando mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias e sofrimentos, como o Willy falou muito bem no início da preleção, quando você começa a vivenciar só problemas e não os enxerga como desafios, você adoece. Viver no automático é como se você entrasse num supermercado e não sabe nem o que você vai comprar. Aí você começa a andar em círculo nos corredores, anda, pega qualquer coisa e vai embora. Nós estamos fazendo isso com as nossas encarnações. A gente reencarna para evoluir consciencialmente e elevar espiritualmente. Só que a gente se perde pelo caminho. E aí vem as crises. E aí vem a ansiedade, vem o estresse, vem a angústia, vem o sofrimento, vem a depressão. E muitos dos irmãos, lamentavelmente, tiram suas próprias vidas através do suicídio, que é um dos maiores crimes perante Deus. Pois, se você acha que com o suicídio você vai resolver alguma coisa, lê do engano, você só vai agravar os teus problemas, que eu particularmente prefiro chamar de desafios, porque eu acho que quem tem problemas é a matemática. Nós temos desafios. Você fala em problema, parece uma montanha de 300 andares, intransponível. Mas quando você fala em desafios, parece uma escada. E a cada degrau você vai ficando mais forte. A Organização Mundial de Saúde nos mostra que anualmente mais de 700 mil pessoas cometem suicídio. O que representa um suicídio a cada 100 mortes registradas. Olha como esse índice é grande, é apavorante. E aí, a Organização Mundial de Saúde também nos mostra que acontecem 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. 16 milhões. Tudo gerado por crises de ansiedade, por estresse, por depressões, que podem levar ao suicídio, sim. Olha só, no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte, temos outras 20 tentativas frustradas. Esses números são altos e preocupantes. Parem para perceber que às vezes você tem um amigo no trabalho, ou um parente em casa, ou você conhece alguma pessoa que tem tendências suicidas, agravadas por essas crises modernas. E nós temos que acolher essas pessoas, dar um ombro amigo, conversar com elas. Se vocês pararem, eu trabalhei muitos anos aqui no Fraterno, há muitos anos atrás. O Fraterno não era nem ali. E eu sempre digo que as pessoas chegam ali, muitas delas, elas não estão precisando de um passe, podem até estar. E às vezes nem de uma cesta básica, nem de ir para uma sala de tratamento para fazer uma cirurgia espiritual. Muitas delas, e a grande maioria, está precisando de alguém que as escute, alguém que as ouça, porque elas em casa e no dia a dia, elas não têm ninguém que faça esse acolhimento. Elas estão precisando botar para fora, e isso é terapia. E muitas delas botam para fora, desabafam, contam seus dramas, seus desafios, seus problemas, e quando terminam elas estão tão leves, que muitas delas falam: gratidão. Bem, agora você toma um passe,
Ela toma, mas muitas dizem, não, eu não preciso do passe, eu estou saindo daqui leve. Já pararam para pensar sobre isso? O quanto vocês aqui podem acolher as pessoas no dia a dia? É para refletir bastante, para refletir mesmo, de verdade. E aí eu queria falar sobre causas do suicídio bem rapidamente, porque a palestra não é voltada para esse tema. E existe o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Muitas pessoas que fazem mau uso da alimentação, bebem, fumam, são suicidas inconscientes. Muitas são conscientes, porque sabem que aquilo faz mal e não abandonam o vício. Então, olha, causas do suicídio, conscientes ou inconscientes, nós temos as principais. Acidentes de trânsito, que é quando você faz uma direção perigosa, ingerindo álcool ou não, e coloca a vida das pessoas em risco. Isso também é um agravante para o suicídio. Violência interpessoal. Eu sempre digo que há alguns anos atrás, você quando brigava com alguém, você resolvia no braço. Hoje em dia você briga com alguém, ele puxa um revólver e te mata. Então não vale a pena. A violência não vale a pena em hipótese alguma. E brigar para quê? Meus avós diziam que mais vale um covarde vivo que um herói morto. E é verdade. Vamos relativizar a vida. Eu sempre digo que você quer ter razão ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Então segue um bom conselho. Abre mão de ter razão. Perdoa as naturais imperfeições das pessoas, do ser humano. Até porque todos nós as temos. Consumo de álcool, tabagismo, drogas lícitas e ilícitas. Porque dizem que o álcool e o tabagismo, cigarro, são drogas lícitas. Eu até concordo, mas deviam ser abolidos da face da terra, que fazem um mal tremendo. E tenho certeza que aqueles que bebem, aqueles que fumam, mesmo que não tenham consciência, estão cometendo suicídio, pois estão destruindo os corpos mais sutis, o perispírito, que é o modelo organizador biológico, ou psicossoma, como também o duplo etéreo, que é o corpo que liga o perispírito ao corpo físico, e aí a doença chega no corpo físico, ela se materializa no corpo físico, em forma de tumor ou outras. Ansiedade e depressão também podem levar ao suicídio, que é o que a crise moderna explica. Alto índice de estresse, gerando crise de ansiedade, gerando pânico, gerando uma depressão, que pode levar ao suicídio, sim. E poucas pessoas têm conhecimento que existem dois tipos de depressões principais. Tem a depressão simples e tem a depressão endógena. A depressão simples é quando você termina um relacionamento. Daqui a pouco você arruma um namorado, uma namorada nova e volta tudo ao normal. É quando você perde um emprego. Daqui a pouco você consegue um novo emprego e a vida continua. É quando você passa por umas situações aparentemente sem solução, mas que você busca forças e usa resiliência e daqui a pouco você supera. Isso é uma depressão simples. Agora, a depressão endógena, muitas vezes, é quando você perde um ente querido e você começa a entrar em depressão. E aí você precisa de medicamentos, de ansiolíticos, psicotrópicos, antidepressivos, para que eles possam momentaneamente, e em casos emergenciais, aliviar a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. E aí realmente você precisa de um acompanhamento terapêutico, médico, para que você possa vencer esse desafio. Reflitam sobre isso.
Isso é altamente preocupante. E tem tudo a ver com a crise moderna, com esse momento que nós estamos vivendo. A Organização Mundial de Saúde, ela também afirma que em 50, 60 anos, as doenças da mente irão superar as doenças físicas. As pessoas poderão desencarnar mais por doenças da mente do que simplesmente por doenças físicas. Hoje, o câncer é uma das doenças que mais mata na humanidade. Dentre outras. Mas acredite que até o câncer e outras doenças, a menos que elas venham de vidas passadas, sejam doenças kármicas, que nós, no nosso planejamento reencarnatório, através de uma escolha muitas vezes equivocada, porque muitas das pessoas acreditam que precisam evoluir pela dor e esquecem que podem evoluir pelo amor. E fazem escolhas de vir para pagar, para sofrer, porque no passado aconteceu isso ou aquilo e eu preciso resgatar. E aí muitas vezes fazem escolhas lá do outro lado, ou às vezes por decreto divino, é necessário que uma determinada época da vida, elas passem por doenças como um tumor de pâncreas, de intestino, de fígado, um tumor no lobo temporal que afeta o cérebro. Se bem que o cérebro não é a central das doenças, o cérebro é apenas o codificador. As doenças, na verdade, estão nos corpos mais sutis. E eu não chamaria nem de doenças, eu chamaria de distúrbios. Tá? Quando você alimenta mágoas, ressentimentos, tristeza, revolta, angústia e sofrimentos, lá no teu mental inferior, que é um corpo sutil, você está adoecendo o mental inferior. E do mental inferior reflete no emocional inferior, que é onde ficam registrados esses sentimentos. E aí, esses distúrbios passam para o perispírito. Do perispírito, que tem chakras, passa para o duplo etérico, que também tem chakras. E quando passa do duplo etérico para o corpo físico, que não tem chakras, aí as doenças se materializam. Então, dificilmente, a não ser que seja uma doença kármica, as doenças não surgem no corpo físico. Nós adoecemos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Pelas raivas, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelos sofrimentos, pelas tristezas, pelas revoltas. Então, você quer um bom conselho? Aprende a amar de verdade. Aprende a perdoar. Isso traz cura. Isso traz merecimento. Se vocês pegarem o Evangelho de Jesus, ele se resume todo em 3 palavras: fé, esperança e caridade. Se você tem fé, você tem o poder da cura. Se você tem esperança, você pode superar todo e qualquer desafio. E caridade começa dentro do nosso próprio lar. E se estende numa casa como essa, às vezes com um acolhimento, com um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma prece, até pelo irmãozinho que está aqui do nosso lado. Isso é caridade. O que Jesus veio nos ensinar aqui? Jesus não veio fundar igreja nem pregar religião. Ele veio nos ensinar o amor, o perdão e a prática da caridade. Reflitam sobre isso. Outro tópico importante: as pessoas pensam que saúde é você não ter doença. Você pode fazer um hemograma, você pode fazer vários exames, não ter doença e não ter saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é isso aqui, ó. Saúde real é saúde física, espiritual e mental. E quando eu falo de mental, eu falo também de emocional, como também do nosso bem-estar social. Porque nós precisamos do bem-estar social para vivermos felizes, em paz, em confraternização com os nossos amigos.
encarnados e desencarnados. Isso é o nosso bem-estar social. Então, saúde real é saúde física, espiritual e mental. Tenham certeza disso. Esse é um termo muito usado na prática de consultório por psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas reencarnacionistas como eu, e principalmente por terapeutas reencarnacionistas. TAG. Talvez muitos de vocês até saibam o que é, mas para quem não sabe, TAG é o transtorno da ansiedade generalizada. E a maioria das pessoas vivem esse transtorno de ansiedade generalizada todos os dias, que leva ao transtorno obsessivo compulsivo, que são os toques, que levam aos desequilíbrios. A TAG, ela assola a humanidade. Para analisar que você cria expectativas, cria ansiedade, e quando você não consegue alcançar os objetivos, muitas vezes você adoece, e a tua ansiedade te leva à depressão. E o que é depressão? A melhor definição que eu já ouvi de depressão até hoje foi trazida pelo nosso querido amigo e irmão Vanderlei Oliveira. E quando ele diz que depressão é a completa desnutrição da alma, do nosso espírito encarnado. É a perda do nosso vínculo com o nosso eu superior. Pois nós temos duas versões, a versão persona, tipo eu, Júnior. Eu não sou o Júnior, eu estou o Júnior. Essa é a minha versão persona, o meu eu encarnado. Eu tenho a minha versão espírito, que é a divindade em mim. E quando a gente entra em depressão, que é essa perda do nosso vínculo com o nosso eu superior, com a divindade em nós adoecemos. E perdemos a fé, perdemos a esperança, e muitas vezes caminhamos para o suicídio, ou para as tendências suicidas. Ainda bem que o espírita pensa de uma maneira diferente, porque ele já sabe as dimensões do crime contra a eternidade, que é o suicídio. E eu sempre digo que uma das grandes vantagens de ser espírita ou espiritualista, ou ter afinidade pela doutrina, porque kardecismo é uma doutrina, é uma filosofia de vida, é você, quando passa por um momento difícil e até a perda de um ente querido, você se recupera com mais facilidade. Mas eu posso afirmar que ninguém aqui está preparado para perder entes queridos. Olha o que a pandemia nos mostrou, olha o quanto nós sofremos com perdas de parentes, amigos, familiares. Reflitam sobre isso. E além da TAG, tem outro termo muito usado na prática de consultório, que é o SPA. Isso atinge a grande maioria dos encarnados e também de desencarnados, mesmo já do outro lado da matéria. Nós temos a síndrome do pensamento acelerado. Quantos pensamentos você tem todos os dias? Quantas vezes você não consegue se concentrar no seu trabalho, que os pensamentos ficam ocupando a tua mente? Quantas vezes você não consegue estudar para um vestibular, porque os pensamentos ficam rodando? Isso causa estresse, isso causa doença, isso causa vários distúrbios no nosso mental, no nosso emocional. O pensamento acelerado, ele de uma certa forma, para as pessoas que conseguem administrar, ele pode se tornar algo positivo. Eu sempre tive pensamento acelerado, e eu transformei isso na facilidade de compreensão da leitura. Então eu vou dizer para vocês que hoje, algum tempo atrás, eu era um preguiçoso espiritual, eu não lia nem revista em quadrinho.
através do pensamento acelerado e da captação do exercício, porque eu transformei algo negativo em positivo, hoje eu tenho a facilidade de ler 6 livros ao mesmo tempo, sem misturar os assuntos. Todos podem tentar, nem sei se todos vão conseguir, e eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre digo que a única coisa que eu tenho muito mais do que qualquer um aqui são defeitos e imperfeições, mas também tenho uma vontade de melhorar que vocês não fazem ideia. E há muito pouco tempo atrás eu estava sentado aqui. Cheguei nessa casa há muitos anos, mas há pouco tempo atrás eu estava sentado aqui numa cadeira que nem essa que vocês estão sentados agora, passando pelos mesmos desafios, ouvindo palestras e aprendendo, curando o meu corpo, mas principalmente o meu espírito. E voltando a falar nesse assunto que tem tudo a ver com a crise moderna, já falamos sobre ansiedade, depressão, e eu incluí um tema aqui que é muito importante e que talvez alguns de vocês aqui já tenham passado por isso, que é o transtorno do pânico, que é a crise do pânico. E é algo muito difícil de superar, é algo apavorante, porque a tua mente, o teu corpo entra em pane. Sabe quando o carro enguiça? É a mesma coisa. Entra em pane, você paralisa. E muitas vezes o máximo que você consegue fazer, quando consegue, é pegar um telefone e ligar para alguém e falar: por favor, me ajuda. Ou quando alguém chega perto de você, você pede ajuda. É paralisante. Eu estou cansado de conviver com pessoas, muitas pessoas que passaram e passam por essa situação. E quando as pessoas não se tratam, não buscam apoio, tratamento psicológico, psicoterapêutico, muitas vezes elas não conseguem e elas vivenciam e vivem isso para o resto da vida. Os psicólogos e psiquiatras sempre recomendam que você ande com SOS na carteira, às vezes um Rivotril, que quando acontecer uma crise de pânico, você coloque o sublingual, porque é necessário. É como nós dizemos, os psicotrópicos, ansiolíticos e antidepressivos, eles não têm o poder de curar, até porque a doença não está no cérebro, a não ser que seja um tumor no lobo temporal, aí tudo bem. Mas na maioria das vezes ela está nos corpos mais sutis e são alimentadas pelos nossos sentimentos, mágoas, ressentimentos, angústias, tristezas, que geram síndrome do pânico, geram crise do pânico. E você tem o livre-arbítrio para mudar, corrigir o teu raciocínio, mudar os teus pensamentos, mudar os teus sentimentos, as tuas atitudes, para evitar o pânico, para que não chegue ao estado drástico de pessoas tentarem terminar com a própria vida. Esses são dois pontos muito importantes também, que não são doenças, não podem ser encaradas como doenças, mas são distúrbios, que é a procrastinação e o comodismo. Já repararam que muitas pessoas deixam tudo para amanhã o que podem fazer hoje, e às vezes amanhã é tarde demais? Ah, eu estou gordinho, eu vou começar a minha dieta segunda-feira, mas nunca começa. Não, eu vou estudar para um concurso, já comprei até as apostilas, mas aí acontece alguma coisa. Não, eu estou com uma dorzinha aqui no estômago, não, eu vou ao médico. Mas de repente ele vai na farmácia, ou vai na padaria, pede um conselho, compra um omeprazol e acha que resolveu tudo. E os exames que são tão necessários? Os exames de rotina, pergunto para vocês, há quanto tempo vocês não fazem um check-up? Eu tenho que fazer de 6 em 6 meses ou anualmente, e faço sempre. Muitas pessoas falam, eu vou mudar a minha alimentação. E é um conselho que eu dou para vocês. Porque as crises de ansiedade muitas vezes geram distúrbios alimentares.
Tem pessoas que engordam muito por crise de ansiedade, por depressão, porque fazem uma alimentação errada. Uma boa alimentação do corpo físico, como também do espírito, ela cura. Eu agora entrei em alimentação cetogênica, porque eu disse que eu quero viver até os 92 anos, como meu querido irmão e amigo, meu mestre, Dr. Eduardo Frutuoso, viveu com saúde. Eu não quero chegar aos 92 anos, se me for permitido, até porque eu estou na segunda moratória. Não quero chegar lá num estado lastimável, aos cacos, com meu corpo físico e meu corpo espiritual destruído. Então, alimentação física e espiritual, correção do raciocínio, mudança de pensamentos, sentimentos, atitudes vão fazer toda a diferença. Aprende a amar, aprende a perdoar, pratica a caridade, alimenta a tua fé. E as pessoas ficam adiando muito, procrastinando. E é um grande erro que nós cometemos. E a questão do comodismo também, porque é muito mais fácil você culpar os outros do que você assumir as suas próprias imperfeições. O erro está sempre no outro. Tem pessoas que se acham perfeitas, mas estão muito distantes disso. São as donas da verdade e as donas da razão. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é dono da razão, ninguém é perfeito. Nós estamos todos aqui numa viagem de evolução consciencial e elevação espiritual, de aprendizado. Planeta Terra, grande escola, grande hospital. É isso. Ou seja, a gente tem que se libertar do comodismo também. Não leva a gente a lugar nenhum. Eu trabalhei com Ari muitos anos na Sala 3 e eu tive a oportunidade de fazer palestras. Muitos anos ali. Fazia palestras com a minha querida Heloísa, e depois que ela sofreu uma fratura da bacia, eu ficava às vezes 3 horas e meia fazendo preleção e palestra. E eu falava muito sobre reforma íntima, sobre autocura, autoestima, e quando eu falava sobre reforma íntima, eu notava que as pessoas ficavam às vezes, pareciam que tinham medo. E muitas delas desistiam de fazer a reforma íntima. E vocês sabem por quê? Porque reforma íntima dá um trabalho, e que trabalho. É muito difícil você olhar no espelho da vida e se permitir enxergar suas imperfeições e seus defeitos. É mais cômodo culpar o outro. É muito difícil olhar no espelho da vida e se permitir enxergar que você não é tudo aquilo que você pensa ser, que você acha ser. Mas Deus acredita que você pode ser, por isso Ele investe todas as fichas em você. Então, quer um bom conselho? Não foge não. Faz a tua reforma íntima. E se você quer um bom conselho também, regrinha de ouro, perante um fato, pessoa, situação ou circunstância desagradável, presta atenção no que aflora de negativo em você. Pois é justamente isso que você veio melhorar ou curar nessa encarnação. Pode ser uma mágoa, pode ser uma tristeza, pode ser uma revolta, pode ser uma avareza, pode ser uma angústia, um sofrimento, seja o que for. Tem uma frase que a espiritualidade me ensinou, que eu gosto muito. Porque riqueza é bem diferente do que as pessoas pensam. Porque tem pessoas que são tão pobres, mas são tão pobres, que elas só têm dinheiro, nada além de dinheiro. Isso se chama pobreza espiritual. Reflitam sobre isso. E não procrastinem, e nem entrem na questão do comodismo. Não leva a lugar nenhum. Isso é muito importante. Nós somos os verdadeiros responsáveis pela nossa saúde e pela nossa doença. Porque nós alimentamos, lá nos corpos sutis, como eu já falei ainda agora, os distúrbios, não doenças, no mental inferior, no emocional inferior. Aí vem para o perispírito, vai para o duplo etérico. Quando chega no corpo físico,
se materializa. Enquanto está no mental inferior e no emocional inferior, você tem capacidade e livre-arbítrio para mudar isso. Corrige o raciocínio, muda os pensamentos, ama, perdoa, melhora os sentimentos, toma atitudes positivas, estude, leia, ouça boas palestras, se torne uma pessoa melhor, alimente a tua alma, alimente o teu espírito. Quando vai para o perispírito, você ainda pode fazer muita coisa. Quando chega no duplo etéreo, que é o corpo que une o físico ao espiritual, já começa a complicar. Mas quando se materializa no físico, aí realmente, muitas vezes só uma cirurgia com médicos da terra e um tratamento espiritual nessa casa, para que você possa ter condicionamento e muitas vezes por merecimento, receber a cura. E acreditem que tem pessoas que não teriam nem merecimento e que são curadas, mas são curadas para despertar, para aprender a evoluir consciencialmente e se elevar espiritualmente. Nem todos fazem isso. Então, lembra que você é responsável pela tua saúde e pela tua doença. Se continuar alimentando mágoa, tristeza, ressentimento, revolta, dor, angústia, sofrimento, lamento te informar que você vai adoecer. E essa desculpa que não tem tempo, aí eu vou lembrar do meu querido amigo e irmão, espírito, Dr. Joseph Gleber, médico e físico nuclear alemão, desencarnado na Segunda Guerra Mundial, quando ele diz em um dos seus livros, meus caros irmãos, quem vive dizendo que não tem tempo para cuidar da saúde, lamento informar, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, por que você vai adoecer? Cuida da saúde. Física, espiritual, emocional, mental, social. E vai ser feliz, vai viver. É isso. É simples. Basta colocar em prática. E aí a gente está chegando já no final da nossa palestra, da nossa explanação, que é um bate-papo, né? Queria falar sobre pandemia e espiritismo, as lições que nos trouxeram. Poucas pessoas, eu posso afirmar para vocês, compreenderam a pandemia e poucas pessoas aprenderam as lições. Grande parte do meu tempo, eu passo na região dos lagos, uma área abençoada por Deus. E eu lembro durante a pandemia, não preciso ir muito longe não, até aqui na Baía da Guanabara, quando o homem se afastou da natureza, do meio ambiente, a natureza agradeceu, porque o homem é um depredador, é um predador da natureza e do meio ambiente. Não respeita a ecologia, não respeita o próprio ser humano. Eu lembro que você não podia frequentar as praias e os peixes vinham na beira d'água. Aconteceu na Baía de Guanabara também. O mar estava azul, parecia o Caribe brasileiro. Arraial do Cabo é o Caribe brasileiro. Mas toda a região litorânea, a região dos lagos, a água estava cristalina, transparente, sem poluição. Não tinha sujeira na areia. As árvores estavam agradecendo. A natureza estava sorrindo para nós. Olha a crise moderna aí quando o homem chega e destrói tudo, com seus pensamentos nocivos e equivocados. Aí terminou a pandemia e o homem voltou a depredar a natureza, a ser predador do meio ambiente. Há pouco tempo eu estava em Cabo Frio e pode falar no Réveillon, vem Carnaval agora. Teve Cabo Folia, cidade lotada, as praias abarrotadas, a sujeira era absurda. O desrespeito ao meio ambiente, à natureza, quando é que as pessoas vão se conscientizar? O que o ser humano aprendeu com a pandemia, que era para trazer grandes lições? O que nós mudamos de verdade? Reflitam sobre isso, ainda é tempo da gente mudar.
E o Espiritismo também nos traz grandes ensinamentos em relação a tudo isso. A necessidade de respeitar o meio ambiente, respeitar não só a natureza, respeitar os nossos semelhantes. A pandemia teve muitos desencarnes, perdemos muitos entes queridos, mas acreditem, tinham muitos irmãos que estavam aqui desperdiçando a encarnação, vivendo sem sentido, e eles foram muitas vezes retirados, foi antecipado o desencarne deles. Como muitos já tinham um certo grau de evolução, e também foram antecipados esses desencarnes, porque estava faltando mentor do outro lado para atender tantas pessoas desencarnadas em massa. Isso também aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E esses irmãos que já tinham uma evolução consciencial foram levados, desencarnaram, justamente para poder ajudar os mentores, ajudar nesse trabalho. Como também tinham muitos irmãos com muitas comorbidades. E comorbidades agravaram, através dos vírus, das bactérias, seu estado de saúde e acabaram desencarnando. Muitos estão sendo preparados para reencarnar no mundo de regeneração. E muitos, infelizmente, não reencarnarão mais aqui, por questão de afinidade, de evolução consciencial, de elevação espiritual. E essa é uma das mensagens mais importantes. Devemos cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, do meio ambiente e da natureza. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo. Como é que você quer chegar no plano espiritual? Recebido como um cumpridor da sua missão, saudado, com carinho, com aplausos, sabendo que você fez o melhor possível? Ou quer chegar lá, resgatado do umbral em macas, chegar lá em vez de ir para locais felizes, ir para as câmaras de retificação, dentre outras situações. Quer chegar lá com teu perispírito, porque o perispírito é o reflexo do físico. Quer chegar lá com o perispírito doente, em frangalhos, cheio de buracos na tela etérica, búdica pelo vício do alcoolismo, do tabagismo, ou você quer chegar lá com uma saúde plena? Eu sempre digo que eu gostaria de chegar, de desencarnar, pisar do outro lado e falar assim: Pai, aonde eu recomeço? Espero que eles me deem essa oportunidade. Tenho trabalhado para isso. Cuida do meio ambiente e cuida da natureza, porque aqui é a tua casa. O corpo é o teu templo e aqui é a tua casa. Você tem responsabilidade sim com o meio ambiente e com a natureza. Isso é muito importante. Infelizmente o ser humano lida melhor com o material do que com o espiritual. Nós queremos sempre ter e esquecemos de ser. Quando nós chegamos aqui, nós não trouxemos nada. Quando nós partirmos, não vamos levar nada. Só que nesse meio termo, que a gente chama equivocadamente de vida, nós brigamos pelo que nós não trouxemos e que pelo nós não vamos levar. Não faz sentido. Então, aprende a ser. Esquece a questão do ter. Não é que você não possa possuir. Sim, você trabalha, você tem direito a uma boa casa, a um bom carro, a ter uma vida confortável, se alimentar bem. Você tem o direito de possuir. O que você não pode é ser possuído pelos bens materiais. Viver em função dos bens materiais. Porque como diziam meus pais, meus avós, caixão não tem gaveta. Você não vai levar o apartamento, não vai levar o carro. Você vai levar os amigos, as boas ações, o amor verdadeiro, o conhecimento. E nada além disso. Nem o teu corpo você leva. Nem a roupa que você veste é você que escolhe. Não é verdade? Isso é para a gente refletir, é para a gente pensar bastante. A psicosfera da Terra e as condições de vida nesse planeta. Nós poluímos a psicosfera da Terra todos os dias com os nossos sentimentos, pensamentos negativos, angústias, sofrimentos, revoltas, mágoas, ressentimentos. O umbral é uma criação da mente humana.
Nossos pensamentos são a gasolina do umbral. Se não fosse a falange de São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, junto aos guardiões da justiça, da misericórdia, do karma e da humanidade, nós não teríamos condições de vida e habitabilidade nesse planeta, devido à poluição da psicosfera. Olha a quantidade de abortos criminosos, de crimes hediondos, de assassinatos, de mortes violentas que são cometidos todos os dias. Olha as guerras, a guerra na Ucrânia. Isso polui a psicosfera. Gratidão a esses seres de luz que cuidam de nós. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Praticamente para encerrar, longevidade e mundo de regeneração. Longevidade é isso, cuida de você para que você possa ter uma vida sadia, saudável. E não pensa que você chegou aos 70, 80, 90 anos e que tudo acabou, que é tarde demais. Pelo contrário, porque a cada 10 anos você tem 3.650 dias para fazer muita coisa. A cada 10 anos. Então é muito tempo para você estudar, ler, ouvir palestra, praticar a caridade, alimentar a tua fé, cuidar do teu semelhante, acolher o teu semelhante. Não adianta dizer não que, você perdeu um ente querido, vai passar. Vai, com o tempo vai passar, mas dá um ombro, abraça, usa a empatia, fala assim, estou contigo aqui porque deve eu vou sofrer contigo, eu vou chorar contigo, conta comigo. Isso é ser espírita de verdade. Até porque a melhor religião não é aquela, não é qualquer uma delas, porque todas são ótimas. Eu sempre falo que a melhor religião é aquela que te transforma num ser humano melhor. Então aproveita que você segue. E mundo de regeneração é o que a gente está caminhando para ele. Então se preparem para o mundo de regeneração. Os seres de luz, os espíritos, estão aqui nos ajudando para isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Como mensagem, praticamente final, porque só tem 2 telas depois, que são de agradecimento. Você não precisa desencarnar para constatar que se equivocou mais uma vez, que vem errando há muitas encarnações, cometendo os mesmos erros. Sua oportunidade é aqui, agora, nessa atual encarnação. Nós usamos muito um termo chamado personalidade congênita, que é um padrão comportamental repetitivo que você traz de vidas passadas. É tipo, eu sou assim porque eu nasci assim. Ou você acha que essa é a tua primeira encarnação? Com certeza não. Então aproveita a oportunidade de mudar, porque é aqui agora. Para que vai esperar desencarnar para chegar do outro lado e falar, errei de novo. Se eu soubesse. Se eu lembrasse. Você vai ter uma nova oportunidade. Mas se não mudar, vai cometer os mesmos erros. Então, a oportunidade de mudar é aqui, agora. E aí nós convidamos vocês a refletirem bastante sobre tudo que conversamos aqui hoje. Para que Deus possa nos abençoar, possa trazer muita felicidade, muita paz, muita esperança e muita felicidade para as nossas vidas, tá? Porque isso é muito importante. E eu queria terminar com uma gratidão eterna ao Lar de Frei Luiz, que é essa casa que me acolheu há 36 anos atrás, quando eu cheguei aqui, pela dor. E hoje eu trabalho aqui pelo amor. Sou muito grato, e eu sempre digo que essa é a minha casa, mas o meu maior compromisso é com a causa. E eu tenho gratidão eterna aos espíritos, porque há 5 anos atrás eu sofri um infarto que era para ser fulminante. Todas as artérias e veias entupidas, e na realidade eu morri e nasci de novo. Porque eu passei 8 horas e meia morto numa mesa de cirurgia. Mas eu voltei, graças a amigos espirituais, principalmente ao meu querido irmão, meus queridos irmãos, Joseph Gleber e Dr. Fritz, que cuidaram de mim. E por incrível que pareça, meu cardiologista não acredita, porque ele olha meus exames e fala, impossível você ter um infarto nessa dimensão e não ter uma lesão em função vital do seu coração.
Você tem um risquinho aqui embaixo no que a gente chama de zona morta. Essa é uma história verídica que eu queria compartilhar com vocês. Tenham fé, tudo é possível. A cura está dentro de nós, depende de nós. E eu queria também terminar agradecendo a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é uma moderna escola psicológica que agrega a reencarnação não como um assunto religioso, mas científico, visando a saúde física, espiritual, emocional, mental, o bem-estar do ser humano, dos animais e a preservação da natureza. Que Deus abençoe cada um de vocês, trazendo muita saúde, muita paz, muita esperança e, acima de tudo, muita felicidade para as vossas vidas. Graças a Deus.